Boa tarde a todos. Hoje vou fazer um vídeo falando para vocês sobre o que é trauma. O que é um trauma psicológico e qual é a raiz do problema dele, onde que acontecem esses traumas e de que forma vai repercutir para você na sua vida toda, praticamente na sua vida toda. E as consequências danosas que um trauma pode acarretar ao longo do processo da sua vida, desde a infância até os dias atuais. E como proceder para que você possa se livrar desses traumas emocionais. O que você pode fazer para tentar organizar esses traumas emocionais que fica registrado no seu software emocional, ou seja, no seu inconsciente. Vamos lá. Onde que surgem esses traumas? Onde que é gerado esses traumas? Normalmente, esses traumas inicia na infância, porque você começa a entender a vida e você começa a fazer processamentos, natureza originária da vida mesmo. Normalmente, a sua vida começa quando você começa a ter sentido, ou você começa a ter conhecimentos, ou na época da sua formação, ou da sua formação de caráter, ou na milenização, que é normalmente de 0 a 7 anos, a 8 anos aproximadamente. É onde você forma o seu caráter, né? A época de formação, como se diz, de toda a sua inteligência, ou da sua cognição, começa criança, 3 anos, 4 anos, 5 anos, formação normalmente é assim. Porém, essa formação de caráter, nessa época da formação, acontecem algumas coisas, alguns detalhes que podem ir lá e fazer traumatizar, principalmente uma criança que está na sua época de formação. Ok? Ou seja, minimamente, quando houve brigas na infância e a criança assimilou, captou aquilo, fica guardado. E a criança, ela entende por generalização, ou seja, ela não tem aquela ideia o que é certo e o que é errado, ela entende de uma forma geral. E o que ficou registrado no software emocional da criança, aquele congelamento, vamos tentar entender que, por exemplo, a criança briga na escola e chega em casa, ainda o pai ou a mãe, né, ainda corrige, ainda correções, ou sofre bullying na escola, ou o pai é alcoólatra, ou o pai tem algum problema de outra origem, pai, mãe. Aí isso vai tudo ficando registrado, problemas na vida de uma criança. Isso pode acontecer em qual idade? A gente não se sabe. Às vezes o pai chega com um problema de bebida ou discussões em família. Então a criança ali vai milenizando, vai guardando. Ou seja, aquilo fica registrado. E tudo aquilo que fica registrado, não só nessa época da criança, né, gente? Aí depois dos 7, 8, 9, 10 anos, sucessivamente, só dando o início, como começa. As coisas começam a crescer, a tendência natural. 7, 8, 10 anos, 15, 20, aí sucessivamente vai. Nunca um trauma, por exemplo, uma perda de um ente querido, uma perda do pai, mãe ou do irmão. N possibilidades podem acontecer para ter um trauma. E trauma é tudo aquilo que acontece, que deixa uma cicatriz, pode ser um trauma de grande aspecto, né? Ou seja, um trauma grande que impacta demais, ou trauma pequenos. Um exemplo que eu vou dar é como funciona o trauma. Um exemplo, um carro que está em alta velocidade, para você entender, ele vem e bate uma pancada muito forte. Esse é um trauma violento, ok, dá para se ver uma batida forte. Ou tem pequenos traumas, ou
pequenas coisas que o inconsciente não digere, não consegue absorver, né? Ele não consegue eliminar, então absorve, o inconsciente absorve. Ou outros traumas pequenos, sérios, um exemplo que eu estou dando do carro, uma batida forte estraga, né? Ou se te der um carro novo, zero, e pegar um martelinho e for batendo nesse carro o tempo todo, o dia todo, o ano todo, o que vai acontecer? O carro também vai ficar destruído. Então a sequência de traumas pequenos, pequenas coisas que aconteceu que lhe marcaram, normalmente que marcam e não são absorvidas, né, pelo inconsciente, que o inconsciente absorve e não elimina. É mais ou menos isso que eu faço uma correlação, para vocês entenderem que são pequenos traumas ou coisas simples que, mais ao longo do tempo acumulado, vão gerando uma percepção de trauma, né? Pequenos traumas formam traumas, vai formando traumas que, na sequência de tudo, no montante, que o nosso inconsciente, ele ficou registrado, está lá, ficou registrado e vai ao longo da sua vida. Ok, então, esses traumas, mini traumas ou traumas grandes, pode ter um trauma com T maiúsculo ou vários traumas pequenos. Ok, entendendo tudo isso, o que pode ser feito, né? Como podemos ajudar, ou seja, a TRG. O que a TRG pode fazer para ajudar pessoas que encontram com esses traumas ao longo, que fica guardado dentro de você. E fala-se que é o seguinte, o nosso inconsciente, ele é compulsivo com repetição. Se você não tirar esse trauma sempre vai ficar armazenado e pode vir qualquer hora no seu inconsciente e fica girando. Eu vou dar um exemplo aqui também de crenças limitantes, para vocês entenderem. Vamos supor, você já ouviu falar o síndrome, quando a pessoa namora várias pessoas, síndrome do dedo podre. O que seria isso? É falado, poxa, as mulheres principalmente, né, sabem o que eu estou falando. Pô, você tem dedo podre para namorado, você, né, arruma um namorado, esse namorado acontece a mesma coisa, não te respeita, e vai aquela síndrome, aquela repetição. Quando o seu inconsciente entende que você precisa passar por aquele processo de novo, para você se organizar, passa de novo. E ele entende assim. E por isso que normalmente vai vir outras pessoas com o mesmo problema para você reprocessar. Enquanto você não entra dentro de você, mesmo e reorganiza esses traumas, essas crenças limitantes, por exemplo, que eu estou dando exemplo, né, do síndrome do dedo podre, e outras crenças limitantes que ficam armazenadas, você não consegue se libertar, né? Então fica armazenado. E o único jeito de se organizar seria você entrando dentro do seu eu e reorganizar e reprocessar, gerando uma nova percepção desses traumas. E muita gente, por não entender como funciona o nosso inconsciente, ela às vezes se recusa, às vezes fazer um tratamento, ir a um terapeuta. A hora que ela entender, as pessoas entenderam como funciona o nosso inconsciente e como funciona, como eu estou explicando, ela vai entender que é um jeito de se organizar, entrar dentro de você e tirar esse trauma, é fazer uma faxina emocional das coisas que ficaram e que trazem essa sensação de dor ou de crença limitante, o que aconteceu de errado que o nosso inconsciente não absorveu, né? Quer dizer, ou seja, que ele não liberou, né? Ele poderia ter pego, olhado de um jeito, entendido e ficava tudo certo. Pessoas podem sofrer um trauma e não ter tanto impacto na sua vida futura, porque ela se organizou e ela mandou embora.
Ela pegou, olhou aquilo, entendeu que e deixou. Mas tem algumas que ficam retidas no nosso inconsciente. É mais ou menos assim que funciona. E ao longo da vida, vários problemas podem acontecer, né? Que deixa você mal, que você, né? Por exemplo, a ansiedade é medo do futuro, né? A preocupação excessiva que pode acontecer. A depressão são coisas que ficou armazenadas, né? Nesses traumas que ficou armazenado ao longo da sua vida e que existe. O que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, que agora tem uma terapia nova, que é a TRG, na qual eu faço parte, que vai diretamente tratar você na raiz dos seus problemas emocionais, que é exatamente fazendo essa faxina. Como? Aí pergunta, como vai fazer isso? As pessoas, se quiserem acompanhar, entender mais esse processo, que é um processo fácil, é mais ou menos isso aqui que eu estou explicando, mas tem mais detalhes para quem quiser saber sobre esse tipo, esses traumas que fica guardado dentro de você, todo mundo, gente, e é uma coisa muito comum, é muito tranquilo de se entender que é comum a todos, é inerente a pessoas pobres, ricas, preto, de cor branca, não tem etnia, não tem classe social, não tem nada. É normal que aconteça com todos, não tem nada demais. E muitas pessoas falam, poxa vida, eu vou consultar com um terapeuta, com um psicólogo, criou isso um tabu, né? Que é uma coisa, né, do outro mundo. Mas não, gente, é muito simples de se fazer. Procurar um terapeuta que possa te ajudar a você resolver os problemas internos. Enquanto você não resolver esses problemas que ficou guardado dentro de você, você tem que, tipo assim, consertar mesmo o que ficou danificado, reorganizar dentro do nosso inconsciente e bola para frente. Aí você entra dentro de você, faz uma faxina emocional e a vida continua limpa. E vamos lá, né? A vida nova, uma percepção nova, um sentido novo, deu uma clareada, né? Então é por aí que eu gostaria de falar que as pessoas relutam em fazer uma terapia, achando que é outra coisa, mas é uma coisa simples, né? Que com um terapeuta que com essa tecnologia, essas técnicas novas que está acontecendo, no caso da TRG, que ela veio para ficar, essa terapia, é mais ou menos fundamentada nesse sentido, de entrar dentro de você e reorganizar essa percepção, mudar essa percepção nova. O que eu quero dizer é que a TRG pode ajudar, removendo esses traumas de dentro de você e mudar a sua percepção. E estamos aqui, como terapeuta, para tentar ajudar você. Quem interessar, gostar desse vídeo, né, e quiser saber mais sobre como funciona o emocional e o que a TRG pode te ajudar, pode entrar em contato que a gente estaria fazendo uma psicoeducação mais detalhada, mais precisa, para que você entenda mais sobre os traumas emocionais que existem dentro de você. É só você que sabe os seus problemas. E a TRG pode ajudar sim a você achar um caminho, né, que melhor pode conduzir a essa libertação de alguns traumas ou crenças limitantes que ficou guardado dentro de você. Nada mais que isso. Meu nome é Iron, sou terapeuta da TRG. Um abraço a todos.